Salve entre pais! Hoje nos encontramos aqui para o episódio 8 do nosso podcast da paternidade, com a presença do Daniel Mendes. Seguindo aqui o conceito que eu elaborei lá no início, quando eu montei o podcast, a gente vai ter bate-papos com especialistas, convidados famosos, mas também com pessoas comuns, pessoas do dia a dia que vivenciam os desafios da paternidade. Histórias tão ricas e motivadoras que merecem ser contadas. É o caso do Daniel hoje. Logo depois do lançamento do episódio 6, com o renomado doutor Felipe Becker, o Daniel Mendes me procurou, que é o nosso convidado de hoje, falando o seguinte: Júlio, eu quero te falar que eu estou acompanhando o podcast e aquele bate-papo com um médico sobre autismo foi muito interessante. Eu tenho uma filha autista, ele me disse, e o diagnóstico dela mudou minha vida. Quando eu escutei isso, meu coração se encheu de energia, porque é isso que eu espero com o podcast. Foi para isso que ele nasceu, para que as pessoas se identifiquem com ele. Bom, nós continuamos conversando ali mais um tempo, ele foi contando um pouco da história dele, a cada minuto era mais evidente para mim que ele vivia intensamente essa paternidade. E no final da conversa só tinha uma coisa a fazer, convidá-lo para ser nosso parceiro nesse desafio, para que ele viesse aqui no estúdio e contasse a história dele para todo mundo. E ele aceitou, não é isso? Boa noite. Então, foi muito... um motivo de muita felicidade para mim, que você tenha aceitado ali aquele convite, estar aqui, se expor e contar uma história, porque acima de tudo o objetivo é trazer luz, trazer orientação para as pessoas. Daniel, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Eu queria agradecer ao time do seu podcast por estar abrindo esse espaço para os pais poderem falar realmente o que eles sentem. As dificuldades, as alegrias. As aventuras que se vivencia em tendo um filho hoje com autismo. E é muito enriquecedor. Que bom. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um bate-papo, fique à vontade. Estamos em casa. Estamos no estúdio, mas estamos em casa. Vamos lá. Daniel, eu quero começar essa nossa conversa lembrando lá o dia, né, em que você me abordou, falando sobre a sua filha e tudo mais, né? Eu vi tanta intensidade naquele momento ali nas suas palavras, eu vi mais do que intensidade, eu vi tanto amor, porque eu tenho particularmente uma característica e ela me impede de enganar as pessoas, os meus olhos marejam. Sim. E os seus também. Sim. Não é? E eu vi isso na hora que você estava conversando comigo. E aí foi por isso que eu tive a certeza que eu precisava te trazer aqui para enriquecer o podcast com a sua história. Você tem 2 filhas, sim, não é isso? Casado, tem a sua esposa, 2 filhas, uma de 2 anos, que é a Melissa. Sim. Isso, que é o nome da minha filha, de 2 anos. E você tem uma também de 8. Que é a Maria Eduarda. Que é a Maria Eduarda. Que é a Maria Eduarda que foi diagnosticada com autismo. Sim. Grau 1. Ela tem o autismo em grau 1 e o TDAH. E o TDAH. E o TDAH. Perfeito, ok. Quando esse diagnóstico se deu, ela estava com quantos anos? Nós começamos a fazer um levantamento com essa possibilidade, né? Quando ela estava com 4 para 5 anos. A gente começou a ter muita dificuldade com ela no pré. Na pré-escola? Isso. O entendimento dela com as crianças, a interação dela, sempre teve muita dificuldade nesse ponto. Ela sempre foi muito deslocada, nunca gostou muito de toque, de barulho, e a gente foi tentando trabalhar isso. E quando ela chegou na primeira série, que uma professora dela, realmente, ela estava com 5 para 6 anos, falou com a gente: olha, por que vocês não olham essa possibilidade? Aí a gente começou a buscar. Então, na verdade, assim, vocês começaram a perceber alguns sinais que levantaram também essa possibilidade, esse pensamento, né? E foi uma coisa muito assim, porque como pais, eu, minha esposa, a gente nunca pensou que isso viesse a acontecer com a gente. Porque eu acho que pai, mãe nenhuma pensa numa situação dessa. Isso é o último caso. Mas quando a gente começou a vivenciar, principalmente quando ela foi para a primeira série, toda a dificuldade real
é que a gente começou a abrir também o nosso coração, a nossa cabeça para entender e buscar aquela resposta. Você falou uma coisa muito importante agora, porque, bom, primeiro, quando a gente não espera. Sim, nunca. Como você falou, né? Até esses dias me perguntaram, porque a gente tem tratado esse tema aqui no podcast, aí me perguntaram se a minha filha tinha. Não tem, não tem, eu não vivencio isso no meu cotidiano, não. Mas a gente não espera. E hoje em dia tem muito mais informações disponíveis. Sim. Então, alguns sinais a gente sabe que podem indicar, não é? Podem indicar o espectro autista ou alguma coisa assim. E aí, então, vocês perceberam esses sinais e tudo mais, não era algo que vocês esperavam, sim, mas ao perceber os sinais, vocês deram atenção a isso. Porque alguns pais, e aí por motivos variados, né, Daniel? Pode ser por medo, pode ser um desejo de não querer enxergar aquilo, ou pelo próprio desconhecimento. Alguns pais não percebem os sinais ou não dão atenção aos sinais, né? Quando a gente começou a aprofundar realmente na situação dela e buscar médicos, e assim, nós somos em vários especialistas, psicólogo, psicopedagogo, tudo que falava assim, vai nesse, a gente foi. Nós buscamos de todas as formas para entender. Sim. E o que foi, assim, um divisor de águas foi o psicopedagogo. Que foi, assim, foi ele que levou pra gente uma riqueza maior de detalhes, que explicou. E ele falou, inclusive, uma situação semelhante à que você citou agora. Ele falou, assim, que o mais difícil hoje são os pais aceitarem que o seu filho tem o espectro autista. Tem aquela necessidade de uma atenção maior. De uma atenção maior. Não é nada absurdo, sim, mas é o maior impactante hoje para se aceitar e se tratar, se vivenciar e cuidar, né? Situação. E cuidar. Você já tinha falado isso comigo e acabou repetindo agora essa expressão, agora há pouco comigo, de uma revolução na sua vida. Sim. Não é? Porque quando o diagnóstico foi dado ali e tudo mais, isso obviamente muda toda uma estrutura, né? Uma percepção, planos até da educação, planos de vida. Planos de vida. Exatamente que revolução, que mudanças você e sua esposa sentiram. E só para a gente se situar, tá? A gente tem conversado com especialistas aqui. O que seria exatamente o grau 1? Tá. Vamos lá. Sem ser técnico, mas para que a gente compreenda de uma forma simples. Falando como um pai que vivencia. Isso, perfeito, exato. O grau 1 hoje vou citar pela minha filha. Perfeito. Tirando ela como base para o meu entendimento hoje sobre o autismo e o TDAH. Perfeito. Ela é uma criança que ela não aceita qualquer pessoa. Então, assim, ela tem uma certa dificuldade. Tem uma seletividade ali. Sim, você falou isso, perfeitamente. Né? Ela é muito seletiva. E é ela que decide, né? Total. Totalmente. Assim, não adianta, poxa, aquele cara, aquela mulher, é ela. Entendi. Você não consegue ditar para ela esse tipo de regra. Aí você sente dentro daquelas dificuldades que você tem que começar a se adaptar também como pai para a vivência dela, para o cotidiano dela, para a vida dela, para o mundo. E a partir daí você começa a entender o que é o grau 1. Ele é indiretamente um grau mais leve. Sim. Mas ele traz pra gente como pai uma visão muito apurada do que é ter um filho com espectro autista. Entendi. Mesmo sendo um grau mais leve. Mesmo sendo um grau mais leve. E Julie, eu falo com todo mundo o seguinte, é claro que quando se passa por 2, por 3, que eu estudei sobre eles para poder me aprofundar, porque hoje eu sempre busco estar me inteirando sobre o assunto, muito importante. Mas assim, você passa a ver que é muito mais difícil você tratar do 1 do que você tratar do 3. É interessante isso. Por quê? Porque o 1, o pessoal trata como, no dizer popular, é frescura. Entendi.
Ela não consegue. Isso é frescura. Isso é uma pessoa mimada. O 3 tá todo mundo vendo ali. Porque tá claro, tá nítido, né? É realmente uma necessidade. Bem colocado, hein, Daniel? E sim, isso eu vivencio, eu vejo. Eu já passei várias pessoas. Isso aí é frescura. Isso aí é. Gente, é vivendo, entendendo, buscando, que você vai ver realmente que não é. Não é. Que se você não toma conta, que se você não presta atenção, não tá ali presente, foi uma coisa que eu até já citei para você, é o que eu tenho medo hoje. Da aceitação do mundo. Sim, eu imagino. Porque eu já vivenciei, como eu acabei de falar, que as pessoas, o grau 1, elas acham que é frescura. Entendi. Mas aqui, me diga uma coisa, além dessa questão da seletividade e tudo mais, que outras características que ela apresenta? Algumas dificuldades, até de comunicação? Comunicação, porque assim, ela não consegue verbalizar com uma frequência muito grande. Entendo. Ela se fecha. Vamos supor, um exemplo, tem a Melissa hoje, minha filha de 2 anos, a Melissa brinca com ela e tudo, mas se a Melissa começar a forçar ela demais, né? Ela já não quer mais. Entendi. Ela já se fecha, aí ela já grita, ela já fica arredia. Então, assim, você vai vendo, vai entendendo, e você presencia isso até num exemplo. Vou te dar um exemplo. Um parquinho. Sim. Tem várias crianças. A Melissa já tá lá brincando no meio dos outros e numa desenvoltura total. A Maria não, ela tá lá quietinha no balanço dela, às vezes ela me chama a mãe, mas é aquilo ali. Entendi. O universo dela é aquele ali. É aquele ali. Entendi. E essa questão, voltando para você, né? Sim. Essa questão dessa revolução ou dessa transformação que se deu a partir daquele momento. Fala um pouquinho disso pra gente. Nos ajuda a entender, assim, o que exatamente mudou no Daniel homem e no Daniel pai a partir do diagnóstico. Eu me casei muito tarde. Eu me casei com 33 para 34 anos. Sim. A minha esposa estava grávida da Maria. Ela estava de 7 meses grávida da Maria. Já começou aí o divisor de águas. Sim. Eu já estava com 33 anos, eu não imaginei na minha vida que eu fosse casar e ter filho. Quando a Maria chegou na minha vida, ela começou a revolução. A primeira revolução, né? Ela começou a primeira revolução. E ela foi me ensinando o que é realmente você ser pai. Sim. Você saber que você volta para casa todo dia porque tem uma pessoinha te esperando. E quando a gente descobriu o autismo, aí sim foi uma remodulação na minha vida gigante. Sim. Porque você passa a entender várias situações que você viveu com ela. Você, como pai, viveu com ela no passado e você começa a se punir. Entendi. Então você começa Da forma como você lidou no passado? Antes do diagnóstico? Justo. É isso? Bem assim. É porque o que acontece, Júlio? Pai, em geral. Como eu falei, que o próprio neuropsicólogo falou, que a gente não aceita. Sim. A gente passa... Somos humanos. A gente passa a aceitar quando você abre a sua cabeça para aquilo ali e tem que ter amor. Tem que ter muito amor nisso, porque ele tem um nível de necessidade que você, assim, passa a tratar de uma outra forma. Então, assim, a sua vida muda mesmo. Muda mesmo. Você passa a pensar em... Um exemplo. Um medicamento que você precisa comprar mais específico, uma alimentação, uma roupa, uma tratativa, onde você vai sair, o que você... onde você vai sair, né? Tudo você tem que pensar. Hoje em dia, a gente vai ao shopping, por exemplo. Ela gosta muito de ir nos brinquedos no shopping. Mas tem horário. Sim. A gente não pode ir, tipo assim, de 5 horas pra frente que começa a ficar muito cheio. O movimento muito intenso. Porque ela não aguenta. Entendi. Então a gente começa a se adaptar. E isso mudou a minha
a minha vida, mudou a minha história. Assim, se eu fosse antigamente, quando eu tava namorando com minha esposa, amor, vamos no shopping, vamos sair de casa 10 horas da noite, de casa 10 horas, a gente vai no shopping, come alguma coisa, às vezes assiste um filme, depois vai para outro lugar. Era isso. Entendi. Hoje, amor, que hora que a gente vai? Ah, amor, a gente sai, almoça e vai. Sai de casa 1h da tarde, tu sol tá lá estalando, tá todo mundo dentro de casa, a gente tá preparando pra ir pro shopping, pra ela poder ter o tempinho dela, pra gente poder ir na praça de alimentação, tá tranquilo, não tem muito barulho. Né? Então você vai mudando a sua vida, você vai adaptando a sua vida e você começa a adaptar a sua vida como pai. Por quê? Com a gente, família, ela é muito comunicativa. Então assim, aí você começa a entender. Ela... Ô pai, é isso, ô pai. Ela fala pai assim, N vezes. E mostra, aponta, quer contar um desenho, quer contar uma história, quer contar uma situação que passou na escola, um desenho que ela fez. Então, assim, você passa a lapidar a sua vida porque você precisa fazer com que ela se encaixe na sua vida. Então, isso vai te mudando. E você passa a ver aquilo como uma forma muito mais carinhosa de se ver. Inclusive, né? Isso. Esses dias aconteceu uma situação muito legal. Ela ama desenho. Ela ama desenhar. Ama desenhar. Ela tem muita dificuldade com português, mas ama matemática e desenho pra ela. Eu acho que ali é onde ela... É o mundo dela. É o mundo dela. E aí minha esposa tá assim, todos os dias que eu chego em casa, eu posso te mandar foto pra você ver tanto de desenho que eu tenho dela na minha gaveta. Aí minha esposa tá assim, amor, ela desenha você todos os dias. E todos os dias eu chego, ela me entrega o desenho. Todos os dias. É como ela tá me mostrando o carinho dela. É isso. É a forma dela expressar, né? E antigamente, eu pegava aqueles desenhos, eu tenho todos eles até hoje, desde os primeiros que ela fez e me deu, eu tenho todos eles, que é um costume meu guardar. Eu guardo os dentinhos dela, pra você ter uma ideia. Então, assim... Mas hoje, quando ela me entrega um desenho, eu vejo aquilo de uma forma muito diferente. De uma outra forma. É como ela tá me vendo. Isso. É a demonstração de carinho dela em saber que o pai dela tá ali com ela. É a expressão mais pura de carinho que ela pode te dar. Que ela pode me dar hoje. Porque até mesmo assim, um exemplo, Júlio, você tem filha, você sabe disso. O abraço não é um abraço. É aquele negócio só assim. E pronto. A Melissa, ela tem 2 aninhos, ela me pega assim pela cabeça, me puxa pro colo dela pra me sentar no colo dela e fica e faz carinho. A Maria não consegue fazer isso, né? Então assim, e eu ainda tenho as 2 situações, que é uma menina superativa, que é a Melissa, extremamente carinhosa, que gosta muito de atenção, e tem a Maria. Você vê, né? Olha só o tamanho do desafio, né? Você que tá em casa e de repente vivencia uma situação como essa, ou talvez venha a vivenciar, né? O Daniel teve que se reprogramar e aprender a enxergar ali o canal mais puro de carinho que a filha tinha para passar para ele. E, por exemplo, ele citou o abraço. O abraço é um contato físico tão intenso entre pais e filhos que transfere calor e amor. E no caso dela, por todas as questões envolvidas, não há esse abraço intenso. É bem difícil. É bem difícil. Então, o Daniel passa a sentir esse calor e esse amor nos desenhos. Num desenho em papel, já que aquele abraço talvez não vá acontecer, né? E aquilo vai te alimentar e vai te nutrir como se fosse um abraço. Sim, e assim, uma das coisas que eu falo muito com a minha esposa que eu acho muito interessante é que eu tenho uma brincadeirinha com ela. Todos os dias quando a gente chega, aquela brincadeirinha do Joanne, tchau. Então assim, ela fica me esperando todos os dias e todos os dias ela, papai, tchau. E faz a brincadeira, Aí ela vem, me dá um abraço, me entrega o desenho, acabou. É isso ali, acabou. Me dá um abraço, entrega o desenho e vai pro desenho dela, vai pra televisão. Ela volta, na verdade, ali pro mundo vida dela. É aquilo ali. Então, entendi. Assim... E a sua esposa, Daniel? Quando vê esse diagnóstico, que daí a gente tá falando da sua transformação, né? E a sua esposa lidou como com isso? Ô, Júlia, a minha esposa... É difícil até de eu colocar em palavras aí, definir? Cara, tem os momentos... Como é mesmo o nome dela? Ellen. Ela tem os momentos dela, mas assim... Sem ela, Daniel não existia.
Ela mudou uma perspectiva que eu tinha de vida com relação à família. Foi ela que iniciou esse processo. Ah, perfeito. E ela me deu uma segurança tão grande com a minha família, ela me passa uma segurança tão grande. E é em todos os aspectos, no carinho que ela tem, no cuidado que ela tem com a gente. É como eu falei, tem os momentos dela porque cansa. Cansa. As crianças em si, e até mesmo hoje a perspectiva que ela tem com a Maria, como ela tem que lidar com isso tudo. E eu falei com você, a Melissa você falou a pequenininha hiperativa, né? Ela é ligada no 220. O desafio é ainda maior dentro de casa. Aí ela tem um jogo de cintura com isso, Júlio. Absurdo. Eu fico bobo com ela, que ela lida com tudo muito bem e ela consegue passar por todos esses problemas. É porque não é fácil. Não, por isso que eu falo que ela é assim. E sempre, né, a gente está ouvindo a sua história e sempre pensando aqui em quem está lá do outro lado da tela, nos assistindo, nos ouvindo e tirando, de repente, desse bate-papo ali, né, possibilidades para a própria vida, né? E a relação de vocês dois, isso nem estava no roteiro, tá, Daniel? A relação de vocês dois, você acha que sentiu algum tipo de baque? Sim. Não, a nossa relação ao contrário. Se fortaleceu? Fortaleceu. Porque aí foi por mim, tá? Foi por mim. Não foi em momento nenhum pela Ellen, não. Foi por mim. Eu sempre tive uma vida profissional muito ativa. Sim. Na questão de viagens. Em trabalhar fora. Até mesmo por causa da questão financeira. Sim. Porque quando se viaja, tem um rendimento um pouco maior. E isso me afastava um pouco da questão família. Sim. Não tem como você querer viver da mesma forma, porque você está fora de casa. Isso. E quando isso tudo aconteceu, que a gente começou a ter esse diagnóstico, que a gente começou a realmente ver essa situação como um fato real, nós começamos a nos unir mais. Eu falei com ela assim, amor, vai pesar no nosso orçamento? Vai. Mas eu vou voltar para casa. Entendi. E ela, em momento nenhum, não, amor, vai ficar assim. Não, volta, amor, vamos estar junto, vamos ficar aqui junto, vamos pelejar junto para o que tiver que acontecer, mas vamos estar junto. Entendi. E isso é uma das partes que mudou muito a minha vida. Porque hoje eu faço uma questão tão grande de voltar para casa. De voltar para casa, né? E é muito bom. Que bom. É muito bom. Que bom. Ótimo que tenha fortalecido, né? Ao invés de enfraquecido a relação, né? Muito bem. Você comentou agora há pouco aí, assim, en passant, sobre uma preocupação ou um medo que você tem para o futuro da Maria, que é a aceitação do mundo, ou aceitação, não sei nem se é a palavra ideal, porque dá a impressão de que a gente está pedindo que nos aceitem, mas é a forma como o mundo vai tratar a sua filha, né? Essa é a sua maior preocupação com relação ao futuro dela? Sim. Essa assim, o que hoje mais, como eu brinco, me deixa com o cabelo branco. É mesmo? Porque não é a questão aceitação só não, Júlio. Assim, não é a palavra, mas é o que retrata. Entendo. As crianças, hoje em dia, são muito mais tranquilas de se lidar. Sim. Apesar da gente já ver muita maldade, mas as crianças em si, elas aceitam muito melhor. Sim, é verdade. Em comparação ao passado, né? Totalmente. A visão é outra. Vou te dar um exemplo. Totalmente. Quando a gente teve realmente o laudo na mão, esse ano teve na escola a Semana do Autismo, que foi feito palestras, o pessoal comentou, falou, mostrou. Aí a professora da escola falou com os alunos da sala da Maria, olha, a Maria é uma coleguinha autista, que tá com vocês e tudo, então a gente precisa que todos estejam com ela. Júlio, foi uma coisa assim tão maravilhosa, ela chegou em casa maravilhada, sorrindo, contando que todos os amiguinhos dela da sala tinham falado com ela, Maria, a gente tá aqui, se você precisar, e deram nela um abraço, todos eles. Olha só. Então, assim... Que vitória para todo mundo, né? Meu olho. Então, assim,
A criança é muito bacana porque ela aceita. Sim, sim. O mal é o adulto. É o adulto. Eu falei isso já em um dos nossos episódios. O mal é o adulto. O problema é existir o adulto. Justo. E assim, como se vai aceitar ela quando ela estiver aí na adolescência, 15, 16 anos, que ela começar naquela idade de precisar estudar para entrar numa faculdade. Quando eu estiver naquela idade que, em condições tradicionais, normais, Sim. já é difícil. Já é complexo, né? É justamente aí. Então, você imagina hoje uma criança que tem o espectro autista, o TDAH, que já passa por limitações. Sim. Num mundo onde é aceitado, é aceito, a aceitação é muito maior. Sim. Quando se estiver adulto, que vira-se a guerra de sobrevivência, isso. Como vai ser com ela? Que tem toda essa limitação. Sim. Então me deixa muito preocupado, me deixa muito apreensivo. E assim, você e sua esposa estão oferecendo um alicerce muito forte. Sim. E isso é muito importante. Porque, infelizmente, nem sempre é possível para os pais oferecerem esse alicerce. Então, assim, o primeiro grande passo está sendo dado, né? De oferecer essa estrutura, essa base. Mas eu, no seu lugar, também estaria com os cabelos embranquecendo pensando nisso. Eu entendo. É uma situação que eu converso isso muito com a minha esposa. Eu falo com ela assim que hoje, se eu pudesse guardar ela na caixinha, eu guardava. Guardava e não tirava dali, não. E provavelmente o psicoterapeuta vai dizer para você, Daniel, não é a solução. Ele já falou. Então, não é a solução, porque de fato não é. Mas como pai, é o que a gente pensa. É o coração. É o coração da gente. É a forma que a gente enxerga de proteger. Né? Hoje ela faz alguns acompanhamentos específicos em alguns centros voltados para a criança com autismo, TDAH. E uma das coisas que a psicóloga do centro falou é isso mesmo, é não prender ela numa bolha, é não assim, vai ter uma festinha, vai ter a gente vai à igreja, leva ela para ela ter aquilo ali como uma coisa do cotidiano mesmo. Isso, entender que aquilo ali é uma realidade. Justamente. O barulho, as pessoas, tudo. E a gente tenta manter isso com ela. Justamente para que ela cresça sabendo que aquilo é uma realidade. Sim. É difícil, mas a gente está fazendo. Você falou desde o início da questão do grau 1 do autismo e o TDAH. Sim. Ainda falou novamente agora. E aí, de novo, eu vou te pedir uma ajuda de uma forma simples, né? De uma forma clara, não técnica, para todo mundo que está nos assistindo. O TDAH, como que a gente pode entender isso? Porque é uma dessas siglas da moda. Sim. Isso me preocupa tanto quando as siglas entram na moda. Porque desvirtua, muitas vezes, o entendimento correto das coisas, né? Então, o autismo, ele é voltado para questões mais físicas. Em situações, a luz, o barulho, o toque, né? Sim. As tratativas. O TDAH são as dificuldades que a criança tem de discernimento mesmo. Discernimento. É o psicológico mesmo da criança. Aprendizado também. Aprendizado. O desenvolvimento psicológico da criança. Psicológico, educacional. Ótimo, entendi. É aí que se diferencia o TDAH e o autismo. Lembrando, né, pessoal? Daniel, ele tá eu tô pedindo a ele que nos dê esses esclarecimentos sob o ponto de vista de um pai. Sim. Né, o Daniel, por favor, nós já tivemos médicos aqui, médicas. O Daniel não é médico, ele está nos falando como um pai. O que ele aprendeu a partir da questão da paternidade com a Maria. Ok, entendi. E assim, hoje um dos maiores focos de tratamento que a gente tem com ela não é nem a questão do autismo em si, porque as questões do autismo, pelo nível de autismo dela,
o próprio crescimento dela, o amadurecimento, Sim. apesar de ser um pouco mais lento, Sim. ele vai moldando aquilo. Por ser grau 1, né? Sim. Entendi o que você quer dizer. O maior desafio hoje que se tem é fazer com que o TDAH se adapte ao autismo e o autismo ao TDAH, para que ela consiga interagir e aprender ao mesmo tempo. Pois é, eu ia inclusive, né, agora inclusive eu ia entrar na questão escolar. E aí, como você está dando essa explicação e esses impactos do TDAH, e aí no ambiente escolar, você sente tranquilidade ou confiança? Você acha que ela se adapta ou não? Então, ela hoje está na 3ª série. Aham. 3ª série. E é uma classe integrada, né? Sim. Não existe a separação. Né? Igual se tem inglês, português, não tem mais. Hoje é um ambiente único. É um tudo. Isso. E ela faz, mas assim, ela hoje tem uma professora de apoio. Tá. A escola fornece. Entendi. Hoje isso já inclusive é lei. Sim, eu já tinha lido realmente. É lei, então assim, as crianças que hoje têm o diagnóstico em mãos, que tem todo o relatório médico, a escola, independente, tá? Tanto a escola pública quanto a particular, inclusive a pública, elas são obrigadas a dar o professor de apoio. E hoje o professor de apoio fez uma diferença muito grande. Ah, é? Porque não é nem a questão do fazer, é a segurança que aquela professora passa. Entendi. Ela faz tudo, ela consegue. Um exemplo, igual eu te falei, a matemática. Matemática para ela é igual andar de bicicleta. Agora ela já tem dificuldade com o português. Porém, quando a professora está do lado, às vezes a professora ela começa a soletrar, aí ela travou um pouquinho. Aí a professora dá ela um apoiozinho, um toquinho. Isso, o toque. Ela vai. Aí vai. E aí ela vai. Então, assim, é uma coisa muito específica. E uma coisa que a gente já tinha comentado, eu e você em outros momentos, todas as crianças, quando elas têm o autismo e o TDAH, elas normalmente se adaptam a uma determinada situação com mais clareza. A minha filha destacou muito na questão de matemática e artes. E artes, né, que você tinha me falado. Que são as coisas que hoje ela tem uma desenvoltura maior. Na verdade, eu acho que é mais... Você foi até modesto agora. É mais do que desenvoltura maior. Ela tem um talento, não é isso? É um destaque gigante para essas duas situações. Um talento natural para essas duas áreas tão difíceis, né? São. E ela consegue fazer desenhos assim, que você fica assim, poxa, uma criança... Incrível, né? Você fica bobo com os desenhos, o grau de desenvolvimento dela, as cores, como ela consegue casar aquilo tudo. É muito bacana. Que coisa. E aí você vai para outros lados. A gente vê isso de forma recorrente, né? Inclusive em adultos que têm, né, autismo, desenvolve-se um talento para artes. A gente costuma ver isso mesmo, né? É interessante, né? Voltando lá, artistas, eu não vou recordar o nome. Nomes, agora, assim, mas eu sei que foi feito depois um estudo, a gente vira para a gente começa a ler um começa a estudar, né? Foi feito um estudo que vários desses artistas renomados do passado aí tinham. E não se sabia, né? Não se sabia. Não se tinha ideia de que isso acontecia. Eu já vi também isso. Muitos desses grandes artistas de renome, inclusive muito antigos, né? Não, aqueles grandes compositores. Lembrei de um nome, eles falavam que Van Gogh tinha. Van Gogh. Eu também. Tinha um eu também estudei. Não sei, não tenho certeza. Sim. Então, se alguém que está nos assistindo até sabe, pode colocar aqui nos comentários, né? Mas eu também já vi isso, Que ele era um dos artistas que tinha. Eu não sei se era o autismo e o TDAH, mas que ele tinha algum tipo de necessidade que levou a ele a ser o pintor que ele era. Realmente, a gente vê isso com certa frequência, Sim. realmente. Dentro de casa, você e sua esposa com as duas meninas, uma hiperativa, né, a menorzinha, e a Maria com as características dela ali e tudo mais, esse equilíbrio dentro de casa, lógico, é um exercício diário e de aprendizado constante e que tá longe de ser fácil. É cansativo e tudo mais. Mas eu queria comentar uma coisa que aí sim eu acho
incrível na sua história e na forma como você trouxe isso para mim. Eu tive conversando com, né, a gente estava aqui com o Dr. Felipe Becker. O Dr. Felipe Becker é uma referência nacional no tema. E aí ele trouxe um dado muito interessante, que é o fato de que, em grande percentual, os pais, né, porque tem a questão da carga genética, e é uma carga do pai, né? Sim. Do pai, do homem. E aí, então, assim, grande percentual dos casos, os pais precisariam buscar um entendimento com o profissional, porque provavelmente tem um autismo que não foi detectado ou identificado. Então, só que muitos pais fogem dessa situação. E você foi tão transparente na nossa primeira conversa que você falou, olha, eu tenho uma filha, né? E aí você virou para mim e falou, e eu quando fui estudar e entender a minha filha para cuidar melhor dela, eu fui fazer o meu diagnóstico. E eu tenho. E assim, é uma coisa que eu fiquei... Eu não cheguei aí fazer laudo porque, assim, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Porque você se via, inclusive, ali, né? Todos os aspectos, Júlio. Olha que todos coisa os aspectos. Interessante. É, assim, uma coisa que me assustou, como é que tudo que eu vivi com a minha família, com a minha mãe, que vivo até hoje, em vários momentos, se enquadram dentro. Você estava em frente ao espelho, né, Daniel? Justamente, você falou com perfeição. E a Maria, vários dados que falam, várias pessoas falam que a primeira filha é o reflexo do pai. É a Maria. Olha só. Ela ela é a minha primeira filha. Tudo, Júlio, tudo, em todos os pontos, cara. E aí, eu fui vendo realmente, fui entendendo. Você foi se entendendo, né? Entendendo aí, então, ela assim, e você. E foi, cara, ficou claro como água. A carga genética dela sou eu, sem tirar nem pôr uma gota. E assim, tudo que hoje tá com ela veio de mim. E por que... É uma pergunta provocativa, tá? Sim. E por que falar isso tão abertamente num mundo que a gente sabe que é ainda preconceituoso e tudo mais? Porque você me falou isso de uma forma tão natural e assim, entenda, eu acho isso fantástico. Sim. Mas você concorda que não é o modus operandi, não é o comum. Não é. É justamente pela questão do medo que eu tenho. Ah, sim. Eu quero mostrar para as pessoas que vivem no meu meio, que estão ali, que... Desmistificar. Justo. É isso. O que eu sou, graças a Deus, eu passei muita coisa, mas eu cheguei num nível profissional, estudantil legal. Eu quero mostrar para todo mundo que ela é capaz. Sim. Porque... o que ela vive hoje, infelizmente, eu não tive o mesmo apoio, mas não estou reclamando em momento nenhum do meu pai e da minha mãe. Mas assim, o que ela vive hoje foi o que eu fui. E eu estou mostrando para todo mundo que se é capaz de crescer, de se desenvolver, de ter uma vida normal. Eu hoje sou casado, tenho 2 filhas, tenho a minha casa, tenho a minha vida... É um profissional... Não é? Tenho minha vida. Então, assim, e isso eu não tô falando só pro grau 1, não, tá, Júlio? Eu tô falando para todos os graus. É o apoio, é a aceitação realmente. Esse é o primeiro passo e o mais importante que uma família hoje, com uma criança assim, tem que dar. Olha, eu já tinha ficado impressionado quando você falou abertamente para mim sobre você ter, né, o espectro autista. Mas... a forma como você complementou isso agora impressiona ainda mais, porque é perfeito. A sua colocação e o seu entendimento, a clareza, são perfeitas. Parabéns, é isso mesmo. Não, e assim, você não está mostrando só para o mundo, você está mostrando para ela, para Maria. Para ela, acima de tudo. E Júlio, depois quando eu estudando sobre isso, eu vi que eu precisava fazer dessa forma. Sim. Mas antes de tudo, eu pensei nela. E eu sempre falo isso muito com ela. Hoje eu falo muito com ela assim: ah, papai, eu quero ser isso. Eu falo, vamos estudar, amor. Vamos estudar, vamos pegar firme que a gente vai sair lá na frente. E eu mostro para ela
porque quero, sim, que todos que hoje estiverem vendo a gente, escutando a gente, entendam que não é um monstro. Se tem dificuldades, sim. Sim. Mas não é um monstro. Se você quiser e você levantar sua cabeça e correr atrás, você vai vencer, você vai passar por essa situação. Mas antes de tudo, abraça seu filho. Põe o seu filho no seu peito e fala, vem junto. Isso. Porque é o que mais falta hoje. É aceitar. É levantar a cabeça e ir atrás. Excelente. Muito bom. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando das duas meninas, e eu tenho um enteado de um primeiro relacionamento, hoje já um homem formado, que me dá muito, muito orgulho e tudo mais. Eu comecei a criá-lo, ele tinha menos de 2 anos de idade, ou seja, isso faz muito tempo. Menos de 2 anos de idade, hoje ele já tem, já trintou, então assim, já tem muito tempo. E ele já é um homem independente, bem encaminhado e tudo, e eu participei ativamente da vida dele desde sempre, mesmo quando o relacionamento com a mãe dele terminou. A gente é muito amigo até hoje. Na verdade, você é o pai. Isso. Ele fala isso pra mim, inclusive, sabe? Então, tenho ele, mas a minha filha é a única filha de sangue, né? É a única filha de sangue. E as pessoas, elas, não é que cobram, mas existe toda hora aquele... E o segundo filho? Né? Porque aí vê a pequenininha, e o segundo filho? Não vai ver? Cadê o segundo filho? E eu sempre penso assim, ter 2 filhos em casa deve ser delicioso, mas deve ser desafiador demais. E aí, volto agora a pensar nas suas 2 meninas. E equilibrar a atenção para as duas. Porque o que eu penso? A Pititica, ela consegue perceber que ela também recebe as doses de amor e carinho e atenção? É uma coisa, você falou uma coisa muito interessante, porque assim, a Melissa, ela não te dá espaço para que você deixe de dar a ela carinho e atenção. Ela não te dá esse espaço. Entendi. Essa opção não existe. Não existe com ela. Entendi. Aí a Maria... que envolve em várias situações. Eu tô fazendo às vezes alguma coisa com a Melissa, igual assim, eu brinco muito com elas, eu pego no colo e mordo a barriga, aquele negócio. A Maria pergunta, papai, você fez isso comigo quando eu era pequenininha? É mesmo? Então assim, eu tenho que me policiar muito nessa situação por causa disso. Aí eu falo, não, eu faço com você agora também, aí pego ela, abraço, beijo, mordo, vira aquele... A minha esposa fala que lá em casa é 3 crianças. Acho que eu devia entrevistar ela, então. Justamente. Mas é muito bacana. E assim, a gente, assim, eu não vejo, eu não separo. A verdade é que eu não separo. Eu acho que isso aí é importantíssimo. O que tem uma, tem a outra. Isso. Independente. Isso. Um exemplo, a gente vai no supermercado, ela quer uma bala, quer um doce. O que eu compro uma, eu compro a outra. Sem tirar nem pôr nem o detalhe. Até a cor, se bobear, eu compro igual. Porque, para não botar essa divisão nelas. Porque se você tá batalhando exatamente para mostrar a igualdade, por que criar a divisão dentro de casa? Isso minha esposa, isso tanto eu quanto a minha esposa. Minha esposa esses dias, amor, vamos comprar umas roupas de frio para as meninas, tá chegando frio. E eu moro em sítio. Ou seja, é frio. É frio. Aí foi lá, levou as duas, foi mostrando para elas, aí a Maria, eu quero uma dessa jeito, igual a da Melissa, assim, amor, vamos ver se tem no seu tamanho, mas vamos comprar uma roupinha de... Aí compra bonitinha, elas escolhem lá, a Maria gosta muito de escolher, ela gosta muito de cor. É a questão da arte, né? Isso. Então, assim, ela compra umas roupas, umas cores muito extravagantes, né? Mas, assim, aí a Melissa vê que é igual. Então, a gente tenta sempre manter as duas no mesmo padrão. É sempre lembrando que a Maria vai ter os momentos dela. Sim, isso. Mas a gente mantém sempre as duas exatamente da mesma forma. Tem que corrigir, dar uma palmada na bunda, na bunda, tem que abraçar, vamos abraçar. Igual. Não divide, não separa nada. Entendo que isso seja fundamental, né? E assim, mais uma vez, são situações que a gente vai entendendo à medida que se vai estudando sobre a situação. De outros relatos, de outras pessoas que a gente foi lendo, foi vendo. E
eu não sei se eram pais ou mães, eram relatos de pessoas falando que não se pode, não se deve separar. Principalmente quando se tem família com mais de uma criança. Com mais de uma criança, Você tem que manter as duas no mesmo nível. A tratativa que você dá para uma, você dá para outra desde o início. E no meu caso, a Maria, por ter sido a primeira, já está maiorzinha, já perguntar, já vê muita coisa. E ela sempre pergunta, papai, você fazia isso comigo? Você nunca, em momento nenhum, não fiz. Não, sempre fiz, amor. Sempre que... O que eu faço com a Melissa hoje, eu fiz com você. Isso. Nunca separa. Que bom. Porque se você separar, você pode criar uma barreira nela que não é legal. E pode, inclusive, criar uma barreira entre elas, né? Que seria o pior ainda. Que seria o pior ainda. Seria o pior ainda. Pensando aqui na realidade mesmo das pessoas, de grande parte da nossa população, dinheiro. Complicado. Não é? Porque assim, ainda que seja o grau 1, tá? E a gente está aqui nesse bate-papo se habituando com o grau 1, ainda que seja ele. Mas requer cuidados especiais e específicos. Sim. Da mesma forma, requer, e na verdade, se o grau aumenta, cuidados ainda maiores. Sim. Né? Existe um impacto também financeiro? E a pergunta, na verdade, onde eu quero chegar para uma família que talvez tenha uma situação mais difícil, é possível acolher esse filho e cuidar dele adequadamente, ainda que a situação não seja favorável em termos de dinheiro? Eu pude presenciar um pouco desses dois lados pelos acompanhamentos que a gente faz com a Melissa, com a Maria. No início, o início do tratamento dela, como eu queria muito saber, eu e minha esposa, a gente ficou muito preocupado com isso. E aí queriam se aprofundar muito. Então, graças a Deus, Deus me proporcionou a condição de ter como pagar. E eu falei com minha esposa, amor, vamos fazer. Aperta, porque não é barato uma consulta hoje com os médicos especializados para isso. Mas haveria a possibilidade de usar serviço público de saúde? Sim, mas é aí que está a divisão nesse processo. Infelizmente, Júlio, ainda se tem muita dificuldade para se conseguir. Entendi. O serviço existe, mas a disponibilidade é outra. Outra. E não é quando você está dentro do tratamento. Depois que você está dentro do tratamento, flui. O sistema público flui. Tá. É para você entrar. É para você entrar. Foi o que eu fiz. Entendi. Hoje, todo o tratamento dela, todo o acompanhamento dela é público. A escola onde ela está é pública. E com o monitor, com tudo. Importante ouvir isso. E assim, é um excelente acompanhamento. Sim. Porém, para que a gente tivesse o diagnóstico e realmente pudesse falar assim, olha, tá aqui, ela precisa desse acompanhamento, foi o momento que a gente teve que fazer o investimento. Foi quando gastou. Porque a gente chegou a solicitar no posto médico um encaminhamento, porque aí vem aquela, você tem que passar primeiro pelo clínico, para depois o clínico te encaminhar para o psicólogo, depois o psicólogo para o neuro, e assim vai. Vira uma bola de neve tão grande, o tempo fica tão largo, que... É um tempo largo, inclusive, que você não tem. Você precisa de uma resposta mais rápida, né? E você precisa adaptar a sua vida, a sua criança e o mundo para aquilo ali. E aí é onde entra a questão financeira. Se você tem condição, e isso é muito difícil, porque não é barato, gente, vai atrás. Procura um especialista, se aprofunda, porque o entrar que é muito difícil. Entendi. Mas depois que entrou, flui. Importante. Mas assim, o início é sempre bem complicado. E é importante ter essa resposta tão clara como você está dando, e ela orienta muito bem. Sim. Porque quando você fala que depois, se você estiver ali no serviço público, primeiro que ele tem qualidade, sim. E segundo, ele flui. Você não fica desamparado. É importantíssimo saber disso. E assim, Júlio, é muito amplo, cara. Assim, do psicólogo
como a minha esposa vai hoje, são 2 vezes, ó, pra você ver, são 2 vezes por semana o acompanhamento. Ah, é? 2 vezes por semana. Olha, eu aqui já pensava que talvez era uma vez a cada 15 dias. São 2 vezes por semana e tem um centro especializado para aquilo, tudo certinho, com fonoaudiólogo, uma série de coisas. Assim. E aí, esse acompanhamento acontece aqui na capital ou lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Não, melhor ainda. Não. Eu tô fazendo essa pergunta, pessoal, porque o Daniel não mora na capital. Sim. Ele não mora na capital, ele mora numa cidade da região metropolitana, mas é uma cidade menor, com uma estrutura menor e tudo mais. Eu achei que você tinha que se deslocar até a capital. Não, e o interessante é que, assim, você vê como é que flui. Hoje, graças a Deus, a gente não tem essa necessidade, mas tem, inclusive, a van da saúde. Que se a gente não tivesse o carro para poder ir, a minha esposa gosta de levar por causa dos horários, de estar retornando, fazer a comida delas, que ela também mantém. Manter a rotina, né? E a Maria, inclusive, depois ir para a escola, então ela tenta. Tem a van da saúde que pega na porta e traz em casa. Olha. E flui, realmente flui mesmo. E todas as consultas assim, com o horário certinho, eles cumprem tudo bonitinho, todas as regras, tudo certinho. Igual eu falei, o difícil é entrar, mas depois que se entra, o acompanhamento é muito bom, é muito bem feito. Que bom, eu tive comentando aqui num dos últimos episódios que a gente vê realmente muito mais cuidado, muito mais respeito, né, pelas crianças e adultos que são diagnosticados com essa condição. Então, hoje em dia, você tem mais possibilidades, você vai em áreas, né, coletivas, em shoppings, você que vai com elas, com a família, tem áreas, estacionamento dedicado, você tem condições de interação pensadas nisso. E isso tudo que você falou também do serviço oferecido de qualidade é importante. Porque também oferecer o serviço só para dizer que tem ou para cumprir lei, mas que ele seja mal feito não adianta, não adianta, Daniel? Não resolve. Não resolve nada. Uma das coisas, Júlio, é que eu tento, até mesmo para que não deixe, para que a Maria não se sinta diferente. Sim. Vamos pôr dessa forma. Sim. A questão de, um exemplo que você citou, a vaga. A gente não usa. Eu já vi outras pessoas falando isso também. A gente tenta... não usa, né? Não, mas talvez num grau muito elevado ou com muita dificuldade. Sim, bacana. Porque isso. Depois, eu te falei, a gente começa a estudar e ver, e conversar com pais. Eu vi um pai comentar assim, eu preciso utilizar. Porque o dele é um menino. Ele não aguenta ficar muito tempo dentro do carro. Então ele precisa chegar, ter um lugar específico, ele parar certinho, sair rapidinho para a criança, para diminuir o nível de estresse. Isso, o nível de estresse, isso entendeu? Aí. Então, assim, é bacana, sim, é legal ter esse tipo de benefício. Isso, vamos usar assim, mas, assim, eu tento não usar. Mas é mais importante, de fato, o importante é que exista o pensamento, o benefício, o amparo, e aí se você não precisa utilizar, ou sente que não é necessário, ok. Sim. Né? O problema é você precisar e não existir. Não existir, justamente. É isso aí. Justamente. Então, se você não precisa... Inclusive, é uma atitude muito civilizada da parte de quem não usa, por exemplo, como você. Eu poderia usar, mas eu não preciso. Então, deixa porque alguém vai precisar mais do que eu. E Júlia, é muito interessante isso também. Você falou uma questão que é muito, muito engraçada. Não vamos longe, não. Tem fila de banco, tem prioridade, N coisas. Uma criança com nível 1, por exemplo, ela não vai ser aceita numa fila especial. Exatamente. Porque vai cair lá naquela lá. Isso. Frescura. Não, mas um menino normal, poxa, né? Tá vai normal. falar assim, né? Normal. Entendeu? Por isso que eu tento não mostrar para ela, se aproveite disso. Não. A sua vida é uma vida normal, você vai viver com todas as crianças, você vai estudar, você vai batalhar. Tô aqui no que eu puder te apoiar, como sua mãe está, e a gente Mas você é capaz. Você é capaz. Isso. E você vai vencer. E é isso que eu tento passar para ela o tempo todinho. E é isso que vai acontecer, ela vai vencer. Amém. Ambas vão vencer, vão. né? Melissa, eu tenho certeza, Melissa é. Daniel, para a gente fechar, durante essa conversa você já deixou várias mensagens bem positivas e que eles elucidam muito a quem está passando por situação semelhante. Você ainda consegue deixar mais uma mensagem? Ainda há uma mensagem que o Daniel queira deixar assim
para os pais que estão nos assistindo, as mães também, mas vamos pensar nos pais que estão precisando de apoio, né? E que tão pouca gente às vezes oferece essa rede de apoio aos pais. É uma palavra muito, muito simples, Júlio. Não tenham medo. Uhum. Levantem a sua cabeça, aceitem e abracem seus filhos e força. É o que a gente precisa. Pai precisa estar com a cabeça erguida e saber, é meu filho. Isso. Não tenha medo. Encara, porque dá para vencer. É isso aí. Parabéns, querido. Obrigado. Parabéns a você, parabéns a Ellen, parabéns às crianças. Sim. Não é? E a todos que estão nos assistindo que passam por situações semelhantes. Força. Parabéns a todos que se dedicam, que enfrentam os desafios, porque são desafios realmente, não é? Mas vocês estão fazendo tudo da melhor forma possível, tenho certeza. Parabéns. E não vou abandonar nunca. É isso. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, a gente chega ao final do nosso episódio. De novo, estou muito feliz em receber o Daniel, estava ansioso para que chegasse o nosso dia de bater esse papo, especialmente pelo fato de, eu vou colocar entre aspas, ser uma pessoa comum, né? E eu queria muito trazer a primeira pessoa comum para esse bate-papo, porque é quem também vai contribuir muito, porque vai trazer aquela experiência aprendida na necessidade, inclusive, muitas vezes. Sim. Então, eu agradeço demais a presença do Daniel, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que assistiram, prestigiaram. Peço que compartilhem. Sim, né, que gostarem desse vídeo, então compartilhem, curtam, porque essa é a forma com que o mecanismo do YouTube leva o vídeo a mais pessoas. Tem muita gente por aí precisando assistir um bate-papo como esse do Daniel, mas não sabe nem onde encontrar esse apoio. Então, se a gente compartilha e divulga, nós estamos ajudando mais pessoas. Agradeço a todos. Em breve estaremos já com o episódio 9 e o 10, porque já estão engatilhados, e eu conto com vocês aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.